problema é que eles não estavam pensando com a mente de Cristo. A mente de Cristo não despede ninguém de barriga vazia, amados. Não despede ninguém de mãos vazias. E Jesus fala, não vamos despedir ninguém não. Dai vocês a eles de comer. Aí novamente com uma mente carnal, sabe, com uma mente natural, perdão, eles vão dizer, Senhor, mas nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Não dá para dar de comida. Cristo não pensa, amado. Cristo não fala nada. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica analisando. A gente fica analisando muito. Não, mas, amado, olha só. Sabe por que você anda atribulado, aflito com muitas coisas? É que você fica fazendo muita conta. Você fica fazendo muita conta, mano. E isso te angustia. Jesus não perguntou quantas pessoas estavam ali, e Jesus nem perguntou o que eles tinham. Jesus só falou assim, ó, traga para mim o que vocês têm. E Jesus deu graça pelo que eles tinham, mano. Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes e agradece a Deus pelos 5 pães e 2 peixes. Você consegue ser grato a Deus pelos 5 pães e 2 peixes que você tem hoje nas suas mãos? Porque no momento em que ele agradece pelo que ele tinha, amado, nós precisamos ser gratos pelo que nós temos. O problema é que nós murmuramos pelo pouco que temos. Amado, eu tenho dito que nós não precisamos fazer nada grande. O problema da igreja é que tudo que ela quer fazer tem que ser grande. Sabe? É palco, é luz, é show, câmera, ação, fogos. A igreja não precisa fazer nada grande. Por quê? Porque o Deus que se manifesta naquilo que nós fazemos é grande. Então a igreja pode fazer coisas pequenas. Porque o Deus que se manifesta no pequeno que nós fazemos, ele é muito grande, amados. Ele é muito grande. Sabe, então Jesus, conhecendo Deus, por ter uma vida de intimidade com o Pai, ele sabia do que o Pai era capaz. Por isso ele não fica analisando, ele não fica fazendo conta. Ele vai ao Pai e fala, Pai, graças te dou. E simplesmente ele pega o pouco e ele começa a repartir. O que acontece é que aquilo alimenta só de homens 5.000. 5 pães e 2 peixes, amados. Por quê? Porque Cristo repartiu, ele dividiu, ele compartilhou. Quando ele compartilha o que ele tinha, sabe? O que ele tinha até então servia só para ele, amados. Não dava nem para os discípulos. Mas o que ele tinha, quando ele compartilha aquilo deixa de ser uma bênção só para eles e se torna uma bênção para todos os povos. Se torna uma bênção para todos que estavam ali. Amados, quando você compartilha o que você tem, é nesse momento que você é abençoado. É nesse momento que você dá a possibilidade de Deus se revelar através de sua vida. Agora, que você está disposto a repartir o muito quando você tem, eu sei que você está. A questão é, você está disposto a repartir igualmente o pouco que você tem? Você está disposto a repartir o que você tem que não é suficiente nem para você? Porque se nós crescêssemos em Deus, se nós conhecêssemos Ele, o seu poder, o seu desejo, nós repartiríamos, amados. Nós não faríamos conta. Não, mas se eu der meio quilo de café, eu vou ficar assim. Não, amados. Não faça conta. Creia na provisão do Senhor, amados. Creia na provisão de Deus. Então, isso tem a ver com o que nós estamos falando sobre uma natureza espiritual. Por quê, amados? Porque ser espiritual, como nós temos dito, é revelar a pessoa de Cristo através de você. Só que nós não entendemos e nós julgamos que alguém espiritual é que fala em línguas, é que tem visão, é que tem revelação, amados. E você pode não falar em línguas, você pode não ter revelação, você pode não ter visão e ser alguém espiritual. Porque o que é ser alguém espiritual, afinal? É alguém que se move em espírito. E o espírito, amados, ele crê. O espírito crê. Então, quando você se move em espírito, sabe, você é capaz de repartir o que você tem, ainda que o que você tenha não seja suficiente nem para você. Cara, nós vemos famílias vivendo sobre essa verdade, não é assim? Eu já cansei de ouvir testemunhos de pessoas falando assim, cara, meu pai sempre foi assim, mesmo quando ele não era da igreja. Sabe, se meu pai tinha 5 quilos de arroz e batia alguém na porta e ele só tinha 5 quilos de arroz para sustentar os 5 filhos que ele tinha para o mês inteiro, ele pegava os 5 quilos de arroz e repartia. Cara, e era incrível. Aqueles 2,5 kg que ficava, dava para o mês inteiro e não faltava. Oh, aleluia.
Você já ouviu algum testemunho assim? Mas eu já ouvi várias pessoas testemunhando dessa forma. Talvez você já tenha vivido isso na tua casa. Porque é um princípio de Deus. Não precisa ser crente, amados, para viver isso na sua vida. Basta você estar disposto a repartir o que você tem. Se você repartir o que você tem, Deus vai fazer com que você tem seja suficiente para você e para todos aqueles que precisarem, amados. Ele não vai deixar faltar. Só que nós precisamos estar dispostos a repartir. Então, amados, quando eu estou disposto a fazer isso, eu me assemelho a Cristo. Por quê? Porque Ele ensinou a repartir, amados. E daqui a pouco nós vamos encerrar vendo isso, vendo essa questão mais a fundo do repartir. Então, lembrando que tudo isso é para que nós sejamos seres espirituais que manifestam aquele a quem pregam. Porque, amado, se eu não estou manifestando a quem eu prego, eu me assemelho a um fariseu. Se tudo que nós estamos fazendo não está nos tornando mais parecido com Cristo, sabe? O que nós estamos fazendo não é para a glória do nome dele, amados. Porque a obra do Espírito é nos tornar semelhantes ao Cristo ao qual nós pregamos. Até que cheguemos ao ponto onde aqueles que olham para nós vejam Cristo vivendo em nós. Isso, e eu já falei isso aqui, ser espiritual é ser alguém que a sua presença traz consciência aos que estão ao redor de você da presença de Deus. Isso é ser um homem espiritual, amados. Quando a sua presença, ela traz consciência aos que te cercam da presença de Deus, amados. Se isso acontece, você é alguém espiritual. Agora, se isso não acontece, você pode fazer cair raio, trovão, você pode fazer chover fogo dentro da igreja, mas você não é espiritual. Você não é espiritual, amados. Amém? Amado, agora abra sua Bíblia aí. Foi qual o versículo que eu já pedi você abrir aqui, ó? Gálatas 5, tá o que mesmo lá? Alguém sabe da Érica, gente? Tá vendo? Gálatas 5, 24 diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Mas no 2,20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo no final. Não, é o 5,24, mas aí também. Repete aí o Gálatas 5. É 5,24, Dai? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqui antes, vamos ver. Legal, anotei. Mas vamos ver, abre lá, a gente vai pela fé, Deus vai, o Espírito vai guiar a gente. Abre lá em 1 João. Vamos achar, vem Deus. 1 João. Nós lemos aquela hora o 4, né? Amado, se você puder anotar esses versículos, tá ali o 1 João 4. Olha só, 1 João, capítulo 4, do 1 até o 3. Ah, alguém abre aí Tiago 4. Aquele versículo vai dizer amizade com Deus, né? Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Alguém abre aí só pra gente ler. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Olha aí, quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Se você, aqueles que estão anotando, se quiserem anotar, Tiago 4:4. 1 João, capítulo 2. Eu falei 4, né? Não, perdão. 2, do 15 ao 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. 1 João capítulo 2, do verso 15 ao 17. Oi? Isso
isso aí. Ah, então esse aqui não tem. 1 João 4, João. Não tem não, eu falei errado. O outro foi Gálatas, o que? 5:27? 5:24. Foi o que eu falei, gente. 5:24. Amado, depois vocês leiam e releiam esses versículos. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, amados. A Bíblia é muito clara, amados. A Bíblia é muito clara. Nós deveríamos hoje estar lutando, sabe, para que as coisas desse mundo que brilham para nós parassem de brilhar, amados. Nós deveríamos estar lutando para perdermos a vontade, o desejo por as coisas que são desse mundo. Porque são essas coisas que impedem a natureza espiritual em nós de se manifestar, amados. São essas coisas que alimentam a nossa natureza carnal. É a busca, é o desejo, é o amor por essas coisas. É isso que tem lutado contra o espírito em você. Sempre que você cede, você se torna um pouco mais semelhante àquilo que você tem buscado. Agora, alguém abre aí 1 Coríntios 15:22 e Efésios 4:22. Espero que esteja certo. Peraí, Dai. Oi. Nós vamos copiar agora aqui no quadro rapidinho, amados. Só para nós termos noção da obra da carne, você já sabe, né? Mas sobre nós, na verdade, toda a nossa luta nesses dias é para que nós possamos nos mover entre duas realidades. O problema é que para tudo que nós temos contato hoje, amados, é físico, é natural, sabe? Então por isso nós estamos desejando e cobiçando mais as coisas desse mundo. Porque tudo que nós temos contato são coisas físicas, coisas naturais. Se nós não formos homens e mulheres de oração, amados, nós seremos crentes carnais. Porque a única forma de você ter contato com o reino de Deus e com o mundo espiritual é através da oração. É através da oração, amados. Se nós não oramos, nós só teremos contato com essa realidade física. E acaba que essa realidade acaba se tornando mais real do que a realidade espiritual, que na verdade a realidade espiritual é mais real do que essa que nós vivemos aqui agora, amados. Porque antes foi o espiritual. Essa realidade espiritual já existia, amados, antes desse mundo estar aqui. Então a realidade espiritual ela é mais verdadeira do que essa que nós estamos. Porém, nós temos mais contato com essa. Por isso nós somos tão inclinados para as coisas desse mundo. Por isso você vai ver Jesus, enquanto ele andou na carne, sabe, mesmo sendo Cristo, ele nunca deixou de ter uma vida de consagração a Deus. Por quê? Você acha que ele não sabia que ele estava preso a uma natureza humana? Você acha que ele não sabia que ele precisava mortificar a carne dele através da oração, através de uma vida no Espírito? Por isso nós vamos ver nos evangelhos relatos de sempre Cristo se afastando, indo ao monte, indo à praia, subindo, descendo, para orar, para ficar a sós, amados. Para que ele pudesse então entrar nessa realidade, para que ele pudesse ter acesso a essa realidade celestial. Porque naquele momento ele estava preso e limitado ao corpo de um homem, a carne.
Amados, você não vai vencer o mundo sem que você crie mecanismos de oração na sua vida. Nenhum de nós. O nosso grande problema é achar que nós seremos capazes de viver uma vida cristã baseada somente na frequência dos nossos cultos. Não seremos capazes, amados. Na verdade, a vida cristã que ela é manifesta não é aquela que você vive aqui. Porque aqui é 1 a 2 vezes por semana, amados. A vida cristã que você manifesta ao mundo, na realidade, é aquela que você vive na sua casa. Se eu tenho manifestado uma vida cristã fraca na minha casa, na rua, se eu tenho sido fraco, sabe, na minha comunhão com os irmãos do meu emprego, na faculdade, da rua, da vizinhança, da família, isso revela que a minha vida espiritual na minha casa não é na igreja. Só que, como a nossa mente é sempre inclinada para as coisas desse mundo, o que nós achamos? Que o problema está aonde? Que o problema é da igreja. Mas a igreja não é responsável pela sua vida espiritual, assim como a escola não é responsável por educar os seus filhos. Os filhos são educados em casa, pelos pais. Responsável pela sua vida espiritual não é a igreja, é você, no seu lugar de oração, no seu lugar secreto, amados. Enquanto nós não desenvolvermos uma vida de oração fora da igreja, nós continuaremos culpando a igreja pelo nosso fracasso espiritual. Porque ainda não entendemos que a responsabilidade não é da igreja, é nossa. Você só manifesta aqui, amados, aquilo que você vive na sua casa. O que você libera na igreja é resultado do que você recebeu na sua casa, amados. Mas se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho uma vida de consagração a Deus, eu vou chegar nesse lugar sempre vazio. E ao chegar aqui, eu vou ficar sempre esperando do ministério de louvor. Eu vou ficar sempre esperando do pastor. Eu vou ficar sempre esperando de alguém. Isso não é maturidade, amados. Maturidade é quando você entende que a sua vida espiritual depende única e exclusivamente de você com Deus no lugar secreto. Enquanto nós não aprendermos isso, nós iremos culpar a igreja e achar que a igreja é responsável pelo meu fracasso espiritual. Não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, amados, em nome de Jesus. A culpa do nosso fracasso é somente nossa. A culpa do seu fracasso é somente sua. Sabe por quê? Porque Jesus deixava todo mundo, ele fugia. Ele achava um tempo para ir buscar ao Pai, a sós. A vida dele nunca dependeu, sabe, daqueles momentos. Pelo contrário, por ele sair, buscar ao Pai em secreto, quando ele voltava, ele manifestava em público o que ele havia recebido em secreto, amados. Sabe por que quando chegamos nesse lugar nós não podemos manifestar nada? Porque não temos recebido nada. Não porque Deus não queira dar, mas porque nós não temos ido buscar. Isso é uma grande diferença, amados. Sabe, ou para bem ou para mal. Se nós entendermos isso e mudarmos a nossa vida de oração, sabe, isso vai fazer uma diferença gigante, uma diferença imensa para a vida. Agora entenda uma coisa, você é responsável pela manifestação de Deus nesse lugar. Por quê? Porque a igreja é coletiva, a igreja é uma comunidade, amados. Então a sua vida espiritual, sabe, da sua vida espiritual, do quanto você recebe em secreto, do quanto você vive com Deus, pode fazer toda a diferença na igreja que você congrega. Agora, também não adianta eu entender isso, você e mais um entender isso. Porque nós não vamos carregar, amados, a igreja nas costas. É preciso que cada um entenda a sua função, entenda o seu chamado. Amados, olha só, ministério, todos nós temos, não é só quem está aqui cantando e pregando, não. Você também, a partir do momento que você está inserido dentro de uma comunidade cristã, a partir do momento, por favor, guarde isso, amados. A partir do momento que você está inserido em uma comunidade cristã, você exerce um ministério naquele lugar. Você tem a responsabilidade de manifestar o que você carrega de Deus. Eu tenho falado aqui, olha só, não falta não. Porque quando você falta, a unção que você carrega não se faz presente nesse lugar.
Existe uma unção que Deus deu só para você, amados. Existe uma unção que Deus deu para você. Existe uma palavra que é só tua. Sabe, e se você não vem, a igreja deixa de receber aquilo que Deus depositou em você. Olha só como a igreja precisa de cada um para que ela possa caminhar, amados, em unidade. Para que ela possa crescer. Amém? Então aqui, ó. Quem abriu aí em 1 Coríntios 15, 22? Pode ler, Patrícia. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem. Assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Alguém abriu aí em Efésios 4, 22? Quanto à antiga maneira de viver, foste destruídos alguns espíritos do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. A vos despir do velho homem. Lembra que eu falei que nós estamos vindo para esse lugar, mas continuamos buscando as mesmas coisas que buscávamos antes de nos converter ao Senhor? Por quê? Porque não abandonamos a aparência do velho homem, amados. E o que Efésios diz? Pode ler de novo. Quanto à antiga maneira de viver. A antiga maneira de viver. A antiga, amados. Por que antiga? Porque aquele que está em Cristo, tudo novo se fez. Então aí fala, quanto à antiga maneira de viver. Fostes instruídos alguns espíritos do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. A gente precisa abandonar esse velho homem. Esse velho homem, amados, é isso aqui, ó. É a aparência de Adão. A gente precisa abandonar essa aparência. Isso aqui é o velho homem. É aquilo que nós herdamos, que nós recebemos de Adão, amados. Isso aqui precisa morrer. A aparência de Adão. Para quê? Para que possamos refletir a aparência de Cristo, amados. A aparência de Cristo só pode ser revelada naqueles que abandonaram a aparência de Adão. Como que eu abandono a aparência de Adão? Fazendo morrer o velho homem, para que o novo então possa reviver. Abandonando as obras da carne. Para quê? Para que eu possa então abandonando a carne, para que eu possa viver no Espírito. Abandonando a carne significa, consiste em abrir mão, em abandonar, em parar de manifestar as obras da carne, para que eu então possa manifestar o fruto do Espírito. Por que eu preciso abandonar a aparência de Adão? Porque Adão fala da terra, fala do homem da terra, do homem do mundo, do homem que busca a vontade e os desejos do mundo, sabe? E a aparência de Cristo, Cristo é aquele que se inclina para aquilo que é espiritual, para aquilo que é do céu, amados. Sabe, quando eu abandono a aparência de Adão, eu deixo de buscar, de cobiçar, de desejar as coisas da terra. Se eu paro de cobiçar, de desejar, eu paro de manifestar as coisas que são da terra, que consequentemente dizem respeito a esse mundo. Quando eu abandono essa aparência, eu manifesto essa daqui. É a aparência que cresce em mim. O velho homem morre e o novo homem, sabe? É necessário nascer de novo. Não é um velho homem melhorado, é um novo homem que Cristo faz nascer em nós. Esse novo homem não anda na carne, ele anda no Espírito. Consequentemente, o que ele manifesta não é obra da carne, é fruto do Espírito. Por quê? Porque ele não busca, não pensa, não anda conforme a terra, mas conforme o céu. Porque ele não está querendo o mundo como herança, porque ele entendeu que o reino dele, que a herança dele é o reino de Deus. Quando eu paro de buscar, de desejar o mundo, amados, eu já não morro. A morte já não tem poder sobre vós, é o que vai dizer a palavra. Porque na realidade eu já morri. Eu morri para Cristo. Se eu morri com Cristo, o mundo não pode mais me matar. Sabe, agora o meu destino não é mais a morte. O meu destino agora passa a ser a vida. O pecado não tem mais poder, porque agora eu vivo na graça. E por isso, ao invés de ser condenado, eu agora sou salvo. Ainda bem que tá gravado, nunca mais eu falo isso na vida. Amém, amados? Então a obra do Espírito em nós, a gente vai encerrar por aqui. Cadê a Érica, gente? Foi? A gente vai encerrar por aqui.
aqui, tinha mais coisa, mas não adianta também querer passar tudo agora, em outra oportunidade, sabe, nós passamos. A obra do Espírito consiste em nos conduzir de uma realidade para outra realidade, amados. Então, se eu tenho vivido, se nós temos cantado, se nós temos pregado, se Deus tem acrescentado vidas a esse lugar, se tudo isso tem acontecido, mas se tudo isso que tem acontecido na nossa realidade, como igreja, se tudo isso, amados, você pode gravar CD, você pode escrever livro, você pode rodar o mundo inteiro pregando a palavra de Deus, mas a obra do Espírito em nós não é essa. A obra do Espírito em nós consiste em nos transformar em pessoas semelhantes ao Cristo que nós pregamos. Então, se nós fazemos tudo o que temos feito, mas não temos nos tornado mais parecido com o Cristo ao qual nós pregamos, sabe? O que nós fazemos não glorifica a Deus, amados. Porque o que o Espírito quer, antes de tudo que nós possamos fazer, é que nós sejamos, amados. Para que tudo que nós façamos seja um resultado natural de quem nós nos tornamos. O resultado natural de quem eu me tornei em Cristo é amar o próximo. O resultado natural de quem eu me tornei em Cristo é repartir o que de Deus eu recebo. Por quê? Porque é isso que Cristo faz. Se Ele vive em mim, então as obras que eu faço são as mesmas que Ele fazia. Amém, amados? Será que deu para entender? Se não deu, você assiste a gravação depois. Isso aí, pode preparar, Joana. Show. Amados, como eu falei que nós íamos falar um pouco mais de repartir, abra sua Bíblia em Mateus 26, 26. Vai falar sobre a ceia do Senhor. Deus tem falado muito comigo nesses dias sobre essa questão de repartir, amados. Sabe? E a palavra do Senhor vai dizer que Cristo é o pão vivo que do céu desceu para todos nós. E naquele monte nós vemos Cristo repartindo 5 pães para aquela multidão e 2 peixinhos. E aqui no capítulo 26 vai falar da ceia do Senhor. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Cristo, sabe, Ele é o pão vivo que do céu desceu para nós. Naquela cruz, amados, entenda que naquela cruz o Pai partiu o Filho. Naquela cruz, o Pai pegou o pão vivo